Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando um excelente domingo, que Deus abençoe nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, vamos às atualizações, que tem muita coisa acontecendo, então fique até o final desse vídeo para você sair 100% atualizado. Primeiramente, confirmando a informação de ontem, Lucas Ramon, lateral direito do Mirassol, está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do São Paulo. O jogador que fez uma baita temporada de 2025 com a equipe aí do Mirassol está se aproximando cada vez mais do São Paulo. O contrato dele se encerrando até abril, né? Com isso, São Paulo teve o jogador oferecido, o Corinthians também teve o jogador oferecido, tinha avançado, só que São Paulo deu um chapéu aí, né? Contando também com a vontade do jogador. Então, o jogador deve ser aí confirmado nestas próximas horas, anunciado também como novo reforço, que seria o terceiro reforço para a temporada de 2026, depois de Danielzinho e do goleiro paraguaio Carlos Coronel. Beleza, rapaziada? A gente vai trazer nos próximos vídeos, a gente já falou ontem, falamos hoje, mas a gente vai trazer também nos próximos vídeos aí um parâmetro sobre o Lucas Ramon, lateral direito aí, que fez 3 gols, 3 assistências no Campeonato Brasileiro, 2 gols e 2 assistências no Campeonato Paulista, números bons para um lateral direito. Ele joga também como ala, né? O sistema do Crespo tem 3 zagueiros e uma ala pela direita ali, né? Então isso vai favorecer o estilo de jogo do Lucas Ramon, jogador aí que está se aproximando do São Paulo. Outro jogador que está no radar do nosso clube é o volante Alan, né? Do Flamengo. O jogador que tem muita qualidade, é um volante canhoto, né? Aquele motorzinho, joga parecido ali com o Marcos Antônio, né? Tem um porte físico também um pouquinho parecido ali, joga nesse estilo, só que é canhoto, né? Ele tem um pouquinho mais de saída de jogo também. O Alan, para quem não sabe, ele já foi jogador do Liverpool, né? Ele surgiu no Sub-20 do Inter, foi contratado ainda para a base do Liverpool, jogou no Sub-21, Sub-23, chegou ao profissional. O Jürgen Klopp, que era o treinador na época, gostava demais do jogador, só que ele não teve o visto do trabalho. Lá na Inglaterra é uma situação um pouquinho difícil dos outros países, né? O jogador tem que ter um visto para uma liberação, para trabalhar e tudo mais. Ele acabou não adquirindo, foi muito emprestado, passou por muitos empréstimos, até que em 2019 chegou no futebol brasileiro para vestir as cores do Fluminense. De lá para cá jogou no próprio Flu, Atlético Mineiro, e atualmente está no Flamengo de saída, né? Ele não fica para a temporada de 2026. São Paulo está tentando se aproximar, só que a situação no Flamengo é a seguinte, né? O técnico Felipe Luiz pediu um alto salário, né, para negociar o seu contrato como treinador, para renovar o seu contrato como treinador. O Flamengo não quer pagar o que ele pediu, parece que foi 5 milhões de reais por mês, e o Flamengo já está analisando uma nova troca de treinadores para o comando a partir da próxima temporada. Com isso, a gente sabe, né, que quando sempre vai trocando o treinador, às vezes o treinador gosta, não gosta de um jogador novo. Com isso, a negociação tá dando uma travada aí, né, porque não sabe se de fato fica com o Felipe Luiz, onde o Alan está fora do planejamento, ou se chega um novo treinador, e pode ser que o Alan faça parte do planejamento. Em contrapartida, como a gente falou ontem para vocês, o Flamengo está de olho aí no Marcos Antônio, tá bom, galera? Então vamos aguardar aí essa definição, se o Felipe Luiz fica, se o Felipe Luiz sai. O Flamengo já tem uma carta na manga, né? Parece que o Arthur Jorge poderia ser o novo comandante, caso a saída do Felipe Luiz seja aí de fato confirmada, né? Então São Paulo tá aguardando aí para saber como fica, beleza, rapaziada? Então deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre o Alan. Para mim, o Marcos Antônio não pode sair de jeito nenhum, mesmo se o Alan venha, se o Alan não vem, não pode sair Marcos Antônio, que hoje é o principal nome do meio de campo, né? Ele foi durante muito tempo um jogador que estava brigando por espaço, né? Mas hoje, no meio de campo, na minha visão, o Marcos Antônio é o principal jogador. Você concorda com isso aí? Você acha que tem algum jogador à frente dele? Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. E aquela tratativa com o Botafogo, né, que na época com o Ancelotti estava caminhando para estar tudo certo, agora deu uma esfriada muito forte, tá bom, galera? O Botafogo que mandou propostas, né, pelo Ferrarese, mandou propostas aí pelo Pablo Maia, também pelo Rodriguinho. São Paulo estava tentando trocar alguns jogadores no meio disso tudo, né? Só que o Ancelotti saiu, chegou o Martinho Anselmo e o negócio deu uma esfriada total, tá dando uma travada, tanto que o Botafogo já começou a negociar alguns desses jogadores com outras equipes, né? O Marlon Freitas foi para o Palmeiras, o Vitinho
tá aí uma tratativa com o Atlético Mineiro. Agora o Savarino avançou no negócio com o Corinthians, né? O Savarino, que era o principal nome interessado aí pela equipe do São Paulo, né? Teve sondagem do Grêmio e agora o Corinthians está avançando muito na sua contratação. O Corinthians já topou pagar o alto salário que o jogador recebe no Botafogo. O Botafogo, pensando em dar uma aliviada aí na folha salarial, também topou o negócio. Agora novamente tá esperando, né, o Savarino mostrar a sua vontade. Quando foi o São Paulo, ele quis permanecer no Botafogo. Parece que no Corinthians as tratativas estão caminhando bem, né? O Savarino chegaria para ser uma peça importante no elenco em um ano de Libertadores, recebendo aí o seu salário. Se o Corinthians vai pagar ou não aí já é uma outra coisa, porque a gente sabe como é que tá funcionando as coisas lá no nosso rival, mas as informações que a gente teve aí é de que o negócio estava caminhando para um desfecho positivo, né? Então o São Paulo tá perdendo os jogadores para todo mundo, né? Perdeu aí, por exemplo, o James pro Fluminense, aí perdeu pro rival Palmeiras o Marlon Freitas, agora perdendo pro rival Corinthians o Savarino, né? Então fica difícil a gente começar aí a trazer jogadores, né? Porque o São Paulo até se interessa pelos caras, mas aí os caras se interessam em jogar em outros clubes. Hoje em dia parece que ninguém mais quer jogar no São Paulo, né? Então realmente fica difícil aí a gente agir no mercado. A gente tem que contar muito com a vontade do jogador. Danielzinho escolheu jogar no São Paulo. Coronel escolheu jogar no São Paulo. Agora, né, o Lucas Ramon parece também que teve muita vontade dele em jogar no tricolor paulista, tá bom, galera? Então as tratativas vão avançando aí de acordo com o interesse do jogador, porque se for pela questão financeira, o São Paulo vai perder para todo mundo, vai perder para o Fluminense, vai perder para o Palmeiras, vai perder aí para o Corinthians. São Paulo perde jogador para todo mundo que chega aí na negociação tem um projeto. São Paulo não tem esse projeto, né? Porque hoje é uma bagunça, né? O São Paulo quer pagar o jogador parcelado em 50 anos, aí chega aí, não consegue pagar algumas coisas, atrasa, e isso vai influenciando nas negociações, a gente sabe disso. Então, a gente, como eu falei para vocês, tem que ou esperar que o jogador seja de fato São Paulino, que alguém da família dele seja São Paulino, para contar com o lado da emoção, né? Porque, de fato, se for entrar em algum leilão por qualquer jogador, nós não vamos vencer. Para mim, o que mais faz falta, né, nesse negócio aí é o Savarino. Eu gosto muito do Savarino e eu acho que ele poderia elevar o nível do São Paulo, mudar o patamar do São Paulo para a próxima temporada. Tem a questão da Libertadores também, né, galera? A gente não vai jogar Libertadores em 2026 e isso, às vezes, para um jogador de altíssimo nível, como é o Savarino, conta muito, né? Não sei aí se de fato ele será campeão no Corinthians ou seria campeão no São Paulo, mas isso conta muito para um jogador desse nível, né? O cara, se ele puder escolher jogar Libertadores ou jogar a Sul-Americana, obviamente que ele vai escolher jogar a principal competição, que é a Liberta, né? Então, competição essa que nós não estamos, vamos ter que lutar para em 2027 a gente voltar. Beleza, rapaziada? Então, deixa aí nos comentários suas opiniões. Galera, tá acabando aí, né, o ano, muita gente perguntando, e ainda teremos reforços, ainda teremos anúncios até o dia 31 de dezembro? Sim, essa informação é importante, tá bom? Informação importante porque nós teremos mais confirmação de reforços e mais confirmação de saídas da equipe do São Paulo. Então vai ser um elenco totalmente diferente para 2026. E uma informação muito importante também é que nós teremos, em relação aos últimos anos, o ano com mais jogador das categorias de base do São Paulo. A gente já tinha informado aqui para vocês, mas esse número é de fato muito interessante. Nós teremos muitos jogadores das categorias de base integrando aí o profissional. Vai ter jogadores que vai ficar nessa daqui, ó, Copinha, Campeonato Paulista, Copinha, Campeonato Brasileiro. Vai ter jogador que já vai sair direto. Alguns já foram integrados de vez no profissional. Caso do Lucas, do Luca, né? Caso do Nicolas Boshart, lateral também. Só que os jogadores estão inscritos na Copinha. Vai depender do treinamento, do desempenho deles, porque eles já são conhecidos pela comissão técnica, né? O Lucas já tem até gol no profissional. O Nicolas já tem alguns minutos também no profissional. Nesse ano de 2025, eles estavam descendo, subindo, mas para 2026, a expectativa é que muitos garotos tenham mais oportunidades, mais minutos. Eu ainda fico na expectativa do Rian Francisco, que é um garoto jovem ainda, apesar de ter passado pela lesão em 2025 quase que inteiro, né? Ainda é um jogador que a gente tem uma expectativa altíssima, né? Então, a gente torce para que essa molecada tenha mais minutos aí em 2026 por conta do calendário um pouquinho apertado e, obviamente, também por conta da falta de condições financeiras do São Paulo, que vai ter que apostar obrigatoriamente nos jogadores da base, já que esses jogadores já fazem parte do plantel, né? Então, São Paulo vai ter que apostar e muito nessa molecada. Ainda
ainda bem, né? Porque tem muito moleque bom aí e tá só esperando os seus minutos em campo. Beleza, rapaziada? Então, ó, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Todo mundo que tá nos acompanhando, dá aquela moral pra gente, deixando o like, deixando os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou, dá aquela moral pra gente, fechou? Volta amanhã com muito mais novidades. Fiquem com Deus, um abraço, valeu!